Bom estarmos aqui, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra com você. Eu tenho algo muito interessante para compartilhar e só reforçando esse aviso que a Lara deu aí para a gente, que é muito importante. A partir do outro domingo, que vai seguir por todo esse mês de setembro, nós vamos estar iniciando uma série de mensagens com o tema para que eles sejam um. Amém? E o nosso querido e amado pastor Lúcio, lá da nossa Pastor de Chapadinho, vai estar aqui conosco ministrando a primeira palavra desta série e depois vamos estar dando a sequência pelos outros domingos do mês de setembro, e eu creio que vai ser uma bênção poderosa para a glória de Jesus. Amém, queridos? Eu creio muito nisso. Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 4, eu quero ler alguns versículos com você aqui, deste capítulo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Gênesis 4, de 1 a 7, eu quero que você me acompanhe nesta leitura aí, tá bom? Gênesis 4, de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é: fique atento ao semáforo. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. O Espírito Santo tem ministrado algo ao meu coração sobre isso, e eu quero compartilhar com você, que eu acho muito tremendo isso aqui, e aquilo que o Senhor Ele quer falar conosco. Queridos, eu me lembro lá no Pará, em Monte Alegre, o município onde eu nasci, a nossa terra natal. Eu me lembro quando chegou o primeiro semáforo lá. Meu Deus, como é que eu vou me portar? Né? Como é que vai ser? Como é que o pessoal vai se portar? Nunca teve isso aqui, né? Todo mundo está acostumado a fazer do seu jeito, da sua forma. Agora estão querendo colocar ordem. Como é que a coisa vai funcionar? Então é algo muito interessante. Se está se falando da evolução, do desenvolvimento, né, do município, da cidade. É algo muito interessante. O que é um semáforo? Queridos, um semáforo é um dispositivo de controle de segurança, tanto de veículos como de pedestre. É um controle, é algo para trabalhar, para oferecer segurança para todos aqueles que fazem uso ou que precisam dele. Qual a principal função de um semáforo? Entre tantas outras coisas, mais do que organizar o trânsito e melhorar sua fluidez, os semáforos reduzem acidentes e protegem a vida de pessoas. Então, mais do que fazer a coisa ficar bonita, organizada, há um objetivo, um propósito de reduzir acidentes e oferecer proteção, segurança para as pessoas que fazem uso dele. Ok? Só a nível de informação. Agora eu quero que você caminhe nesse entendimento aqui, que é muito importante. Eu creio que assim como existe um semáforo natural, eu acredito que existe um semáforo espiritual também. E eu acredito, por acreditar que existe um semáforo espiritual, que Deus Ele disponibilizou para auxiliar os seus filhos aqui na terra,
tanto eu creio que existe, como eu creio que existe alguém que é apto e autorizado para controlar e garantir o funcionamento deste semáforo espiritual, para que os acidentes sejam reduzidos e vidas sejam protegidas. Eu acredito que assim como no natural, queridos, existe no espiritual também. E eu acredito que aquele que é apto, que é autorizado para trabalhar nesse controle, para evitar acidentes e oferecer proteção e segurança para as pessoas, se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus como a promessa do Pai. Ele disse: olha, o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Amém, queridos? Quem é a morada do Espírito Santo aqui? Mais uma vez, quem é a morada do Espírito Santo aqui, por favor? Então, ele veio para ser aquele que vai estar assumindo o controle. Eu acredito, você vai me entender, caminhe comigo, você vai entender claramente, para assumir o controle desse semáforo, para garantir que os filhos de Deus, eles realmente vão estar seguros e vão estar protegidos, e muitos, acredite, muitos acidentes e mortes podem ser evitados, se nós cooperarmos com o Espírito Santo. Vou repetir: se nós cooperarmos com o Espírito Santo, muitos acidentes e mortes espirituais poderão ser evitados. Eu quero que você caminhe em cima disso, porque o Espírito Santo, ele veio da parte do Pai, queridos, para fazer habitação na minha e na sua vida, e ele tem um papel, uma responsabilidade muito grande, porque ele veio para ser a garantia. Quando se fala que ele é o selo da promessa, ele é essa garantia, eu sempre me lembro do selo que o correio usa. Coloca um selo e depois carimba aquele selo, e ali está sendo passado uma garantia para você, de que o correio vai levar a sua carta até o seu destino final. Então o Espírito Santo, ele veio para ser essa garantia, de que eu e você, nós vamos chegar no nosso destino final. Amém? Só quem está ligado aí, gente, desliga qualquer outro botão, liga para cá, por favor. Amém? Vou repetir: o Espírito Santo é essa garantia de Deus para as nossas vidas, de que nós iremos chegar no nosso destino final, queridos. Amém, queridos? É importante nós termos essa segurança, essa consciência, que ele veio com este propósito, fazer habitação em nós. E esta mercadoria, ela tem um prazo de entrega, e ele está trabalhando muito para que ele possa, no tempo determinado pelo Pai, ele possa entregar esta mercadoria em perfeito estado, ele possa nos entregar para o Pai prontos, para nós herdarmos por herança aquilo que ele foi preparar para todos nós. Agora, o Espírito Santo, como aquele que é responsável por este semáforo espiritual, ele é aquele que comanda isso. Agora preste atenção nisso aqui: para que isto aconteça, para que de fato ele exerça esse seu papel, é necessário que o semáforo esteja funcionando perfeitamente. Ele precisa estar funcionando. Agora, o que ele precisa para funcionar? Ele precisa de energia e ele precisa de manutenção. Você que já andou pelo interior do Maranhão, às vezes você passa, tem semáforo que está, né, tá entregue, não recebeu infelizmente uma manutenção. Tem outros que estão funcionando em perfeito estado, está funcionando muito bem, a coisa está funcionando maravilhosamente bem. Agora, algum dia você já viu algum semáforo nesse estado aqui? Aquele estado em que ele simplesmente parou, não funciona, não está funcionando para nada aquele semáforo. Então, entenda isso aqui: quando você vê que aquele semáforo não está funcionando, ou foi por queda de energia, de repente deu um pane, e ele simplesmente ficou sem funcionar, aí parece que dá louca em todo mundo. Por quê? Porque mesmo não tendo nenhum sinal,
ligado, aceso, parece que um está aceso. Qual é? O sinal verde. Já parou para pensar isso? Não é verdade? Olha, está tudo apagado. Não, tem um aceso. Qual é? O verde. Aí todo mundo acaba pensando assim. Não é verdade? Quem já pensou assim, gente? Está apagado, então qualquer um é a vez de qualquer um. Quem chegar primeiro está na vez. Então, quando não tem essa energia necessária, guarde isso. E quando não tem manutenção, o semáforo ele não vai funcionar. E aquela pessoa que é responsável para garantir o bom funcionamento dele, ele é arriscado ser tratado como um irresponsável, porque não está funcionando aqui. Entende? Então a gente precisa refletir sobre isso. Eu quero que você caminhe comigo em cima desse entendimento. Entre tantas outras causas, a imprudência e a autoconfiança têm sido responsáveis por cerca de 35 mil mortes por ano de acidente no trânsito. Vou repetir, a imprudência e a autoconfiança têm sido as principais causas da morte de 35 mil pessoas por ano. E eu estou lhe dando um número que já foi abatido com a pandemia. A pandemia fez com que esse número caísse de 40 para 30 mil. Agora imagine o que é 30 mil pessoas, gente, ser ceifada em um ano, só no trânsito. Imagine esse número de pessoas sendo ceifadas no trânsito todos os anos. E a pandemia acabou, graças a Deus, reduzindo esse número. Agora nós entendemos que quando nós honramos a lei, é uma coisa. Quando nós não honramos a lei, acidentes e mortes acontecem não somente com o condutor, mas com os passageiros também. Quando nós não respeitamos a lei, acidentes acontecem e mortes envolvendo o condutor, mas também aqueles que estão juntos com ele também. Quantos e quantos acidentes já aconteceram e que às vezes o condutor se salvou e os passageiros todos morreram. Ou em outros que morreram todos juntos. Quantas e quantas vezes isso já se repetiu, já aconteceu mundo afora. Quantos acidentes e mortes físicas, quantos acidentes e mortes espirituais poderiam ter sido evitados se os envolvidos tivessem dado mais um pouco de ouvido. E quando se fala de acidentes espirituais, mortes espirituais, quantos acidentes e mortes poderiam ter sido evitadas se os envolvidos parassem para dar mais ouvidos para o Espírito Santo? Parassem para ouvir mais. Parassem para dar mais crédito. Queridos, eu estava refletindo sobre isso aqui. Se você for olhar na história do rei Saul, chegou um momento na vida do rei Saul que Deus parou de falar com ele. Deus parou de falar. Por quê, pastor? Porque Deus falava, ele não dava crédito. Deus falava, ele não recebia. Deus falava, ele não ouvia. Deus falava, ele não obedecia. E aí, como ele viu que Deus não falava de nenhuma forma, a Bíblia diz que ele chegou com os servos dele e diz: me digam aonde tem uma necromante que eu quero consultá-la. Porque Deus já não falava mais com ele. Ele não conseguia mais ouvir Deus falando com ele. E aí parece que tudo está zerado, a energia acabou, não tem nenhuma luz acesa, tudo está apagado. Aí a pessoa ela vai seguindo do jeito que dá, do jeito que pode. Agora, como isto acaba acontecendo de tantos acidentes e mortes espirituais ao longo desta caminhada, queridos? Ou por que isto acontece? O problema é que a energia espiritual, ela estava fraca, e o controlador responsável não teve como alertar. Se não tem energia, o semáforo não funciona, e o semáforo não funciona, não tem como alertar o condutor, não tem como alertar o pedestre, aí vem o acidente, aí vem a morte.
aí acaba acontecendo muitas consequências. Eu quero que você reflita comigo sobre o texto inicial aqui. Eu quero separar em 3 momentos esse texto inicial, entre o Senhor e Caim. O primeiro momento, o início, o momento em que Caim está ali e se dispõe para ofertar ao Senhor. Naquele momento o sinal estava verde, estava maravilha. Pode ir, Caim, que você está na bênção assim como Abel, pode ir. Quando a oferta dele é rejeitada, o sinal amarelo acende. Caim, cuidado. Caim, fica atento. Sinal amarelo acendeu. Quando o Senhor chega com ele, aí já era sinal vermelho. Caim, por que tu estás irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O sinal já estava vermelho para ele, e Deus chega com ele e diz: não ultrapassa, porque se você ultrapassar esse sinal é acidente na certa. Caim, se você não der ouvido para o que eu estou falando, vai ser acidente na certa, e é acidente com perda de vida. Quem está me acompanhando aqui no que eu estou falando, gente? Entende isso aqui? Deus chega na hora, Caim, o sinal vermelho acendeu, meu filho, para aí, não vai em frente, para, não segue em frente, porque o sinal vermelho está dizendo para, é perigo na certa. Haverá vítimas se você for em frente, alguém vai sofrer o dano, alguém vai sofrer a perda, e Deus, é impressionante que Deus alerta ele na hora certa. Na hora que era para parar, Deus chega com ele e diz: para, o desejo do pecado será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Você pode dizer um não, você pode parar, você pode frear, você não é obrigado a seguir em frente. Deus o alertou. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui, queridos. Caim, ele viveu antes da lei e antes da graça. Preste atenção nisso aqui, vou repetir. Caim viveu antes da lei e antes da graça, mas mesmo assim Deus está dizendo para ele: você pode dominar o pecado. Entende? Você pode dominar o pecado. Você pode dizer não para ele. A graça, ela nos favorece muito, porque Paulo, ele fala, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Mas antes dessa graça se manifestar, Deus já estava dizendo: Caim, o desejo do pecado será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, você pode manter essa porta fechada. O pecado jaz à porta, você pode manter essa porta fechada. E queridos, Deus está alertando, está dizendo: olha, o sinal está vermelho. O nosso pastor do seminário, o pastor Donaldo Schaefer, um americano, ele nos contou numa aula que um dia ele estava chegando no trânsito, chegou no sinal de trânsito, o sinal estava fechado, e do lado dele tinha um jovem no carro lá, estava com o carro, sinal vermelho, e ele acelerando o carro, e estava tocando uma música com som alto, e o refrão da música dizia: quebra a lei, quebra a lei, quebra a lei. Era esse que era o refrão da música: quebra a lei, e ele ali acelerando o carro, e aquele sinal fechado, e ele com vontade de fazer o que a música estava o induzindo a fazer. Queridos, preste atenção nesse símbolo aqui. Você tem um símbolo para mostrar para a gente aí? Olha esse símbolo aqui. Pode liberar para a gente? O A. Preste atenção. Quem já viu esse A aqui alguma vez aí, gente? Esse A é um A de anarquia. Agora, deixa eu ver A de anarquia. Quando você vai entender, vai pesquisar, aí você vai entender o verdadeiro significado. Preste atenção. Este é o símbolo de anarquia, mas o seu significado é o seguinte: este A, ele é um monograma que consiste na letra capital, a letra A,
cercada pela letra capital O. Isto é um O, é um A dentro de um O. Então é um monograma que consiste na letra capital A, cercada pela letra capital O. Juntos eles significam: anarquia é ordem. A ordem é anarquia. A ordem é quebra-lei. A ordem é você estabelecer a sua própria lei. Você fazer do seu jeito, sem pensar ou sem medir as consequências. Então, depois que meu Deus, eu só vi anarquia. Mas não, o significado é anarquia é ordem. Agora, quantos de nós já vimos o sinal amarelo e nós dissemos: ainda dá tempo? Eu já disse várias vezes. Quem já disse ainda dá tempo? Né? Você viu o sinal amarelo? Ainda dá tempo. Aí, não dá. Mas a gente trabalha isso aqui, ainda dá tempo. E quando você tem um parecido com você do lado, vai que dá tempo. Ah, rapaz, se fosse eu, dava tempo. Não é não? Se você fosse pegar a corda que estava do lado, meu irmão. Mas muitos de nós, já aconteceu isso comigo. Eu vi o sinal amarelo e eu disse: ainda dá tempo. Muitos de nós já fizemos isso. Agora, quantos já viram o semáforo funcionando assim? Preste atenção. Só o amarelo. Quem já viu? Só o amarelo. Lá para as 11, meia-noite, né? A partir de 1h, né? Tá só assim, né? Só o amarelo piscando. Só ele está funcionando lá. Aí, você sabe o que a imprudência diz? A preferência é sua. Vai em frente. A imprudência nos diz isso, a preferência é sua. Vai em frente. Mas se a gente tiver alguma dúvida, alguma insegurança, a autoconfiança ela chega junto e diz: vai que você consegue. A imprudência me diz que eu tenho a preferência. Aí digo: não, mas olha, eu tenho que ter cuidado. Aí chega a autoconfiança para inflar o meu ego e ela diz: vai que você consegue. E quantas pessoas achando que iriam conseguir, não conseguiram. Porque assim como ela está acreditando que ela vai passar e não vai ter ninguém vindo, tem alguém de aqui que está dizendo: já vai chegar a minha vez, eu já vou logo. Ainda está para mim, mas já vai chegar a minha vez. Então, quantos acidentes já aconteceram? Agora, reflita neste versículo, Provérbios capítulo 20, versículo 27, a parte A. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Senhor ele nos fez diferente que ele de todos os outros seres vivos. E ele nos deu algo que nos torna especial, que foi um espírito que ele nos deu. Isso nos torna diferente. Isso nos torna diferente de qualquer outro ser vivo. E então, caminhando neste raciocínio, o que nós podemos dizer? Fazer uso das palavras de Salomão e dizer: o nosso espírito humano é a lâmpada elétrica do Senhor. Reflita dessa forma: o nosso espírito humano é a lâmpada elétrica do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele vai falar no nosso espírito. O Espírito Santo, ele vai ministrar no nosso espírito, ele vai trazer luz, ele vai trazer voz, vai trazer revelação, vai trazer instrução para nós no nosso espírito. Pare para você pensar nesse texto bíblico. Paulo, ele está passando pelas cidades e se despedindo, porque o Espírito Santo havia falado para ele que ele deveria ir para Jerusalém, que ele seria preso e ele seria levado para Roma. Quando Paulo está passando, se despedindo e dizendo: olha, esta é a última vez que vocês verão a minha face, eles começam a ficar tristes e dizer: Paulo não vai para lá, Paulo não desce, não vai para lá.
Paulo diz, olha, eu estou pronto para morrer, para ser preso e até para morrer por causa de Cristo. Mas ele diz outra coisa muito importante, ele diz, olha, por que vocês estão fazendo? Ele diz, eu estou constrangido em meu espírito, eu estou descendo para Jerusalém, não sabendo o que lá me acontece, senão somente que o Espírito Santo tem me dito que cadeias e grilhões estão me aguardando. Mas ele diz, olha, a coisa está aqui dentro. Exteriormente eu não estou querendo ir, eu vou ser preso, vou ser maltratado, mas o negócio está aqui dentro. Tem uma luz aqui acesa aqui dentro. Tem uma voz que está falando comigo aqui dentro. E se eu ficar, eu não vou ficar em paz. Eu vou para a guerra, mas lá no meio da guerra eu estou em paz. Você entende esse mistério? Às vezes no meio da guerra você está em paz, e onde é para ser o lugar de paz, você está em guerra interior, porque você não está obedecendo a voz. Porque você não está fazendo o que é certo. Porque você não está fazendo aquilo que está sendo falado no seu espírito, aquilo que está sendo falado no seu interior. Então ele diz que o nosso homem interior, o nosso espírito, ele é uma lâmpada do Senhor. E o Senhor, ele vai falar conosco. Ele vai falar e às vezes, sabe qual é a nossa grande luta? É dizer, poxa, a pastora ou o pastor foi lá na frente e disse, irmãos, eu estava orando e Deus falou comigo. Pastor, olha que eu já disse, Senhor, fala comigo, e eu fiquei. Senhor, fala comigo, e eu fiquei. E nada, pastor. Eu ouvi zoada do carro, ouvi o cachorro latindo, ouvi o galo cantando, eu ouvi o som do vizinho, eu ouvi um monte de coisa, menos a voz do Senhor. Olha aqui para mim. Às vezes nós estamos esperando aqui, e Ele está falando aqui. Às vezes aqui está dizendo vai, e aqui está dizendo fica. Quem está me entendendo aqui, gente? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Guarde isso. Guarde isso. Ele fala no nosso espírito. Deus nos deu um espírito para habitar nesse espírito, para falar com esse espírito, nos trazer luz, nos trazer instrução, nos trazer direção a respeito do que fazer e como fazer. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há um testificar, há um confirmar. Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10, me acompanhe aí. Olha o que Paulo diz aqui. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A coisa já começa estranha aí, né? Ele dizia pregar a palavra, o Espírito Santo impediu de pregar a palavra, gente. Preste atenção aí, caminhe comigo aí. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha aqui para mim, por favor. Uma das coisas mais loucas e estranhas que pode acontecer com o Filho de Deus é ele fazer algo que pela consciência dele ele diz, eu estou caminhando de acordo com a palavra. Paulo está na segunda viagem missionária dele, para ir pregar o Evangelho. E quando ele vai para determinado lugar para pregar o Evangelho, o Espírito Santo diz, não vai pregar. Você sabe o que muitos de nós ia dizer? Está amarrado em nome de Jesus. Isso não é Deus. Porque Jesus disse, ide pregar o Evangelho. Agora essa voz dizendo, não prega. Já pensou um negócio desse? O Espírito Santo disse, não prega. Não prega. Você sabe o que ele disse naquela hora? Paulo, semáforo, sinal vermelho.
não quero que você ultrapasse, eu não quero que você vá. Poderia ser um sinal verde, queridos, porque tudo parecia favorável, poderia ser um sinal verde dizendo, vai Paulo e prega o evangelho. Mas quando ele está indo para pregar o evangelho, aparece um sinal vermelho, não vai. Paulo, eu estou te proibindo, não vai. Tá bom, não vou para lá. Aí o Paulo toma a decisão, vamos para cá. Quando ele vai para outro lugar, sinal vermelho de novo, não vai. Que negócio é esse? Que negócio é esse de proibindo, queridos, proibindo? Agora eu quero que você entenda uma coisa comigo. Preste atenção, por 2 vezes o sinal vermelho, o Senhor mostrou para Paulo, impedindo dele ir pregar. 2 vezes isso acontece. Aí o texto nos diz que durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. Durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. E aí através dessa visão dá para a gente entender uma coisa. Me ouça. Que se nós decidirmos obedecer o pare do Espírito Santo, Ele vai nos dizer o porquê Ele nos mandou parar. Vou repetir. Por mais que a gente, sabe, já concebeu, está dizendo, não, isso é de Deus. Isso aqui é de Deus. E eu posso te provar na Bíblia que é de Deus isso. Me ouça. Pregar o Evangelho é de Deus ou não é, gente? Não mais forte, pregar o Evangelho é de Deus ou não é? Mas teve uma hora que o Espírito Santo, por 2 vezes, disse, Paulo, não vai pregar. Então me ouça, por mais que eu não entenda o não do Espírito Santo como um semáforo de Deus, falando ao meu espírito, me ouça, se eu decidir obedecer, Ele vai me dizer o porquê desse não. Amém? Ele vai me dizer o porquê desse não. Agora segure aí, deixe mais à frente. E mais, além dele nos dizer o porquê desse não, mais na frente, ele vai nos liberar um sinal verde dizendo, agora eu quero que você vá para lá. Agora eu quero que você vá. Paulo não entendeu, aparentemente ele não entende, mas ele decide se submeter. Eu não sei porque o Espírito Santo não deixou eu ir pregar para lá, e nem deixou eu ir pregar para ali, mas eu estou decidindo obedecer. E ele decide obedecer e ficar onde ele estava durante a noite. Ele tem uma visão. E naquela visão, um varão macedônio está clamando, pedindo socorro. Vem, atravessa para cá e vem nos ajudar. Nós estamos precisando, nós estamos necessitando de vocês aqui. Quando Paulo acorda, no outro dia, ele segue naquela direção. E o Espírito Santo vai dizendo, olha, aqui o sinal está verde. Aqui o sinal está verde. Você pode ir, você está indo na minha bênção. Pode ir que você está indo sob o meu cuidado. Você está indo sobre a minha autorização. Me ouça isso que eu quero lhe dizer. Não tente passar por portas que o Senhor não abriu para você. Vou repetir. Não tente passar por portas que o Senhor não abriu para você. Chegou um momento aqui que Paulo está dizendo, o Espírito Santo proibiu, mas você vai ver em outros momentos que Paulo disse, olha, o Senhor nos abriu uma larga porta, uma espaçosa porta, para anunciar a palavra. Sinal verde. Sinal verde da parte do Senhor. Queridos, pare para você refletir comigo, quantos acidentes espirituais, quantos cristãos lesionados, feridos, machucados, outros mortos, por quê? Porque não quiseram ouvir, porque não quiseram obedecer. Eu poderia como pastor lhe dar muitos exemplos aqui, de pessoa de ovelha que a gente já chegou no passado, chegou, meu irmão ou minha irmã, não vá por aí,
Não faça isso. Não, pastor, mas eu estou, olha a frase, sem entrar em detalhes, pastor, eu estou disposto a pagar o preço. Aí eu uso uma outra frase: não pague preço que Deus não lhe mandou pagar. Tem gente que está entrando em algumas portas, como diz aquele ditado, está comendo o pão que o diabo amassou. Aí a pergunta é: quem foi que te mandou para aquela padaria? Foi Deus ou foi o inimigo? Entende? Tudo tem gente, sabe, a pessoa que, uma das pessoas chegou comigo e falando: pastor, olha, eu vou, sabe, não, pode deixar comigo, eu sei que eu estou fazendo. De mim, irmão, por favor, não pense que eu quero mandar na sua vida, que eu quero, sabe, não, eu só estou olhando, mostrando para você ter esse zelo, esse cuidado. Não, pastor, não se preocupe, porque eu estou disposto a pagar o preço. Meses depois, a mesma pessoa, na mesma igreja, chegou comigo chorando, dizendo: pastor, me perdoe. Me perdoe, pastor. Me perdoe, porque eu estava enganado, eu estava errado naquilo que eu fiz, naquela decisão que eu tomei. Então, queridos, o Espírito Santo, lembre-se disso, ele é essa luz do nosso espírito. Queridos, a maior prova, eu poderia ler com você, mas o nosso próprio tempo, eu não vou usar esse tempo, porque a gente tem o momento da ceia. Mas pare para você pensar, viaje comigo lá para o jardim do Getsemane. Viaje comigo. Imagine Jesus naquela noite, lá no jardim. Imagine Jesus chegando com os discípulos, chega com os 11, porque Judas estava tramando lá com as autoridades, chega com os 11, e separa 3, Pedro, João e Tiago, vai com ele e diz: venham comigo, vigiem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, como homem, ele estava sofrendo terrivelmente. Quando Isaías está escrevendo a seu respeito no capítulo 53, ele diz que Jesus era homem de dores e que sabe o que é padecer. Não padecer somente no físico, mas na alma. E para mim o pior momento de Jesus foi lá no jardim. Para mim o pior momento não foi quando Jesus foi crucificado. O pior momento é quando ele está de joelhos dobrados lá e orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, não deixa eu passar por todo esse sofrimento. Se possível, não deixa isso acontecer comigo. Olha aqui para mim, quando você une esta oração de Jesus ao que o escritor aos Hebreus fala, você sabe o que o escritor aos Hebreus diz? Que Jesus, nos dias da sua carne, ele ofereceu orações, súplicas e intercessões àquele que podia lhe ouvir. E ele continua dizendo: e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, ele, como homem, aprendeu através do sofrimento a obediência. Então ele foi ouvido pelo Pai. O que o escritor aos Hebreus nos diz é que ele estava disposto a tirar o filho daquilo. Porém, Jesus, ele sabia da sua missão. Ele sabia qual era o centro do propósito da vontade de Deus para a sua vida. Mas ele, por um momento, ele poderia sair de tudo aquilo. O Pai, olha aqui para mim, o Pai estava abrindo um sinal verde para ele aqui, como uma opção B. Mas eu imagino Jesus dizendo: não, mas eu vim para ir até a cruz. Eu não vim para desistir no meio do caminho. Eu vim para ir até a cruz.
Então eu quero dizer que nós sempre vamos ter duas opções. Nós sempre vamos ter duas opções. Jesus tinha. O pai estava disposto a pagar, a fazer aquilo que ele estava pedindo. Mas Jesus, ele conclui a oração dizendo: contudo que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Que seja feita a tua vontade. E olha aqui para mim. Eu e você, nós só estamos aqui hoje por causa da escolha certa que Jesus fez lá no jardim do Getsemane. Nós só estamos aqui hoje porque Ele escolheu seguir debaixo de uma direção e daquilo que Deus estava falando para Ele. Foi uma escolha que Ele fez, queridos. Ele escolheu seguir de acordo com o propósito que Deus tinha para a sua vida. Para a sua vida, entende? Aquele escape é como se fosse ali está o sinal vermelho. Olha, Jesus, para onde você está querendo ir? É sinal vermelho. Mas por causa da sua escolha, da sua oração, da sua piedade, o Pai está disposto a mudar isso aqui para você. Aí você sabe o que eu vejo nisso? É a gente escolher estar dentro da permissiva ou da perfeita vontade de Deus. Tem algumas coisas que Deus permite, assim como muitos dos nossos pais. Eu me lembro, quando criança: mãe, deixa eu ir ali. Não, Elcio, não vai não. Poxa, mãe, deixa. Não, Elcio, não vai não, não vai não. Não, oh, meu pai do céu, que coisa só. Mãe, por favor, mãe, deixa. Tá bom, vai. Se o Elcio voltasse e perguntasse: mãe, a senhora quer realmente que eu vá? A senhora está abençoando para eu ir ou não? Elcio, por mim você não ia. Mas como você está insistindo tanto, eu estou permitindo que você vá. Entende? Então tem gente indo só com a permissão, sem a bênção. Porque olha aqui para mim. Não vem primeiro a permissão para depois a bênção. Vem primeiro a bênção para que a permissão se manifeste, entende? A bênção para que a permissão ela se manifeste. E o texto que eu quero concluir aqui para eu orar com você, Salmo de número 37, versículo de 3 a 9. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, um sinal verde irá se abrir para eles. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, que nós possamos evitar acidentes. Posso ouvir um amém? Que nós possamos evitar mortes, dando ouvidos para o Espírito Santo. Você sabe, eu acho que uma das maiores tristezas que Deus teve no seu coração com relação aos filhos de Israel no deserto, é aquilo que o escritor aos Hebreus ele fala: se hoje ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provação lá no deserto. Porque fecharam o coração e não deram crédito para aquilo que Deus estava falando. O Senhor estava falando. E queridos, e aqui está o segredo do nosso sucesso. É nós percebemos que o sinal verde ele vai se abrir
não é por causa da nossa pressão, mas é por causa da bênção de Deus, entende? O sinal verde vai se abrir, porque Deus, Ele quer abrir para a gente, porque Ele vai abrir para a gente, e nós iremos passar na bênção, e nós seremos bem-sucedidos para viver o propósito de Deus aqui nessa terra, amém, queridos? E eu quero que você fique de pé, porque eu quero fazer menção só de um texto aqui, eu quero orar com você, e fazer menção de um texto aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu quero que você só escute, feche seus olhos e escute essa palavra com seus olhos fechados, escute, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Eu quero lhe pedir, por favor, feche seus olhos só por um momento. Feche seus olhos. Eu quero nesta noite admitir, eu quero que você ouça isso aqui. Eu quero nesta noite admitir diante de vocês e diante de Deus, que não sei de dizer por quantas vezes eu não atentei para o alerta de Deus. Eu não atentei para Deus quando Ele colocou diante de mim o sinal amarelo, dizendo: Elcio, cuidado, fica atento, fica alerta. Por algumas vezes eu não atentei, e eu já sofri alguns danos pessoais por ter ultrapassado o sinal vermelho. Pastor Elcio, o que é ultrapassar o sinal vermelho? É você desobedecer uma ordem clara de Deus, um mandamento claro de Deus. É escolher sair fora da vontade de Deus para viver sua própria vontade. Isso é ultrapassar o sinal vermelho. E às vezes, quando a gente está tão obstinado, como era o caso de Caim, mesmo o próprio Deus chegando para exortar, a gente não consegue dar crédito. Eu quero pedir, feche seus olhos. Essa não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de exortação para todos nós. Porque o Espírito Santo, Ele veio para habitar em nossas vidas. Ele habita em nós. E nós podemos, queridos, nesta noite reconhecer isso. E dizer para Ele, se for preciso: Espírito Santo, me perdoe. Me perdoe, porque naquela situação, quando o Senhor me despertou, o Senhor me alertou, eu não dei crédito e eu decidi ir em frente. E talvez até hoje tem gente que está colhendo consequências por ter ultrapassado o sinal vermelho. Às vezes consequências sérias, como morte, abortos, perda de virgindade, quebras de alianças. Sinal vermelho foi ultrapassado.
Pastor, o que fazer? Um dia eu estava lá, povoado de São Pedro, passei no meu carro lá, andei por lá. Quando eu fui pagar o documento, baixei o documento, fui pagar aqui na cidade o documento, multa. Opa, e eu fiquei valente. Que multa, nada, o que eu fiz? Fui lá no órgão competente, que lá, olha, tem uma multa aqui para eu pagar, que negócio é esse aqui? Eu não transgredi nenhuma lei. Aí a moça que estava lá, educadamente, ela disse: o seu carro é um Grand Siena? Eu disse: é. Ela disse: cinza? Eu disse: é. A placa dele é tal? Eu disse: é. Ela virou a tela do computador e disse: é esse aqui? Eu disse: é. Olha aqui para mim. Se eu ultrapassei o sinal vermelho, eu tenho que reconhecer que eu transgredi uma lei e tenho uma multa a pagar. O que é essa multa, pastor? É consequência da nossa própria transgressão. Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. O que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, Deus não desiste de ninguém que ultrapassa o sinal vermelho em desobediência, não. Mas é como se ele dissesse: vem aqui pagar essa multa junto comigo. Igual como Davi disse. Davi transgrediu, e o profeta vai lá e disse: olha, Davi, Deus mandou vir com 3 propostas para ti, escolhe uma delas que eu tenho que falar para ele qual foi a tua escolha. E Davi, angustiado, ele disse: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar e se arrepende do mal. Eu prefiro cair nas mãos dele do que cair nas mãos dos meus inimigos. Então olha aqui para mim, se já aconteceu com você de ter espiritualmente ultrapassado o sinal vermelho, assim como eu já fiz, se tiver que pagar multa, escolha pagar junto do Senhor, não pagar longe dele. Tem gente que tem escolhido pagar multa longe de Deus, gente. Ah, eu pequei, eu errei, não tem mais jeito. Pague multa do lado do Senhor. Amém? E depois de pagar, aí vem o novo documento. Opa, agora, nenhuma transgressão, aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Meu Deus, Espírito Santo, meu Deus, meu Deus. O Senhor sabe as vezes que transgredimos, o Senhor sabe as vezes que não demos ouvidos para a Tua voz, e outras vezes, mesmo ouvindo, nós decidimos seguir em frente por nossa própria conta. Senhor, nos perdoe. Senhor, nos perdoe em nome de Jesus.